Olá, mais uma aula aqui no nosso curso de Forense em Redes na Prática. Esta é a aula 1, que é a aula 2 no caso, né? A aula 0 foi de IPv4, IPv4. Essa aula vai ser de TCP, Transmission Control Protocol. Então vamos nessa. Introdução. O que esse protocolo tem em suas especificações? Então, a RFC, né, a Request for Comment, é a 793. É um protocolo orientado à conexão. Ele é full duplex, usa portas para comunicação, né, camada 4. Utiliza flags, protocolo é confiável e, né, o PDU é segmentos TCP, né? O PDU é segmentos TCP. Aqui é só uma introdução, né? Um overview inicial nesse primeiro slide. Durante os slides eu vou explicando. Características gerais. É um protocolo confiável, pois garante a entrega das informações de uma máquina para outra sem duplicação ou perda de dados. Ele usa as flags para fazer aquele three-way handshake, né? O synchronize, confirma com o ACK, né? O SYN-ACK, né? E fecha com as 3 vias, né? Vamos ver melhor mais para frente, nos próximos slides. O TCP usa a conexão com o IP, não só a porta como uma abstração. Na verdade, é um par de extremidades conectadas formando um socket de rede. Ou seja, aquela ideia que a porta está ouvindo é didático. Aquilo é didático, né? Na verdade, é interno. Quando o IP conecta, formando o socket de rede, né? Vou passar até para o próximo slide. Aqui tem um desenho aqui que eu fiz. Então, 192.68.20.10 na porta 80 está ouvindo, entre aspas, isso é interno, né? É um procedimento interno, na verdade, do servidor, dentro desse esquema aqui de rede, né? A porta 80, que será a porta HTTP, no caso, é o servidor, e aqui é o cliente. Então, quando passivamente ele está, entre aspas, ouvindo, que isso é didático, né? Ouvindo é uma forma didática, é que nem o encapsulamento. Está encapsulado, isso também é didático, porque é uma sequência de bytes atrás do outro, né? Que forma o cabeçalho IP, depois o cabeçalho TCP e o payload do dado, por exemplo, a HTTP, no caso aqui, que está inserido, entre aspas, dentro, né? Didaticamente, é uma sequência de bytes do protocolo HTTP depois do protocolo TCP. Então, nesse exemplo, o cliente envia um SYN, depois o servidor envia um SYN-ACK, que o ACK é um procedimento, não uma flag, mas didaticamente também é chamado de flag. Quando ele confirma que a porta está aberta com esse SYN-ACK, ou primeiro ACK-SYN, né? Na verdade seria um ACK e depois um synchronize, né? Porque ele vai sincronizar também com o cliente e o cliente envia um ACK posteriormente. Isso forma um socket ativo, né? O UDP também, o User Datagram Protocol, que não é um protocolo orientado à conexão e não é confiável. Já o TCP é um protocolo confiável e orientado à conexão. Enfim, então aqui forma um socket de rede ativo. As duas extremidades devem estar em acordo. É um protocolo orientado à conexão. Enfim, por que o TCP é orientado à conexão? Porque existe esses controles, né? Por isso que ele é confiável também. Existem esses controles que fazem com que o TCP seja orientado à conexão. Para que a conexão seja primeiro estabelecida, para depois ele começar a enviar os dados, né, referentes naquela rede em questão, enfim. Full duplex. Então, full duplex é uma conexão simultânea nas duas direções. Enfim, simplex. Simplex é o rádio AM/FM, é uma comunicação simplex. Half duplex é o rádio amador, por exemplo. Primeiro um fala, depois o outro. Full duplex, linhas telefônicas, a internet é full duplex. Existem configurações, por exemplo, em roteadores Cisco,
em configurações que eu já vi que fica half duplex. Às vezes pode ser um erro de configuração, mas acontece. Isso acontece em algumas configurações, dependendo da situação da rede ali, ou das configurações daquele roteador, ou de um telefone IP. Enfim, não entro aqui, não é em questão de entrar nesse assunto profundamente, mas existe half duplex, às vezes por má configuração, né? Enfim, Full Duplex é uma conexão simultânea nas duas direções, ou seja, o TCP é Full Duplex. Transferência em buffer. O TCP garante que os dados no receptor estejam colocados em sua ordem original. O TCP tem a sequência, né? Tem até um campo no TCP que veremos logo nos próximos slides, que é o Sequence Number. Essa sequência faz com que ele guarde em buffer enquanto está sendo enviado. Se a conexão for transmitida por outros caminhos na internet, porque a comunicação é transmitida por diversos caminhos, às vezes um segmento TCP vai por outro caminho que os outros segmentos não foram, ele chega mais rápido ou atrasado ou embaralhado com outras coisas, outros pacotes de segmentos de outros protocolos. E esse buffer ele vai guardando para juntar tudo de novo na sua sequência correta. Por isso que ele é confiável, né? Fluxo não estruturado. Uma aplicação não pode identificar o conteúdo no fluxo de dados. A própria aplicação precisa tratar os dados, ou seja, a própria aplicação, o programa que é criado pelo desenvolvedor, tem que tratar os dados na aplicação. No tráfego de rede não dá para fazer isso. Isso é meio claro, mas também tem essa especificação. Como assim? Como um protocolo confiável é transmitido por um não confiável. O IPv4 não é confiável. Então, como que ele é transmitido? Né? Porque o protocolo IPv4, na verdade, é pelos saltos. Né? Ele vai se comunicando entre os roteadores. Né? Ele encapsula entre aspas e transmite de roteador a roteador, hope a hope, até chegar em seu destino. Né? O TCP usa a retransmissão com confirmação positiva. Se um pacote IP que tem em seu payload o TCP for perdido, quando o timer expirar e não chegar à confirmação, o pacote é retransmitido. Ou seja, o TCP usa essa retransmissão positiva. Ele tem um timer que ele fica contando. Se ele expira, ele retransmite o pacote. Ele fica retransmitindo, né, até dar essa confirmação de entrega. Cabeçalho. Aqui é o cabeçalho TCP, né? Vamos ver os mais importantes. Aqui eu só coloquei como uma exemplificação neste slide. Visão geral dos campos TCP. Source port, porta de origem para estabelecer a comunicação. Ou seja, a primeira porta, né? Quem que estabelece a comunicação? Quem estabelece a comunicação é o cliente, não o servidor. Sempre é o cliente que inicia ativamente a comunicação com o servidor. Destination port, porta destino, que recebe a comunicação do segmento TCP, ou seja, o servidor. No início desta comunicação, claro que o destination pode também ser o cliente e vice-versa, né? Dependendo da situação do tráfego, né? Da situação da comunicação naquele momento. Sequence number, esse é o sequence number, é o campo que possui 32 bits, né? Esqueci de falar, o TCP tem o mesmo tamanho do IPv4, são 32 bits, 4 bytes, né? Serve para identificar o segmento TCP, atribui um número para cada dado enviado. Esse número é aleatório no início, no primeiro synchronize é aleatório, depois ele segue uma sequência padrão a partir daquele número. O receptor usa os números para reordenar os segmentos em caso de chegarem fora de ordem. Acknowledgement, confirmação do segmento TCP. Qual será o próximo número de sequência? Ou seja, ele fica ali, esse campo, né? Qual será o próximo a ser confirmado? É enviado synchronize ou um push, né? Porque tem muitos tipos na confirmação do TCP, né? Para confirmar também um payload que foi enviado, né? Quando a comunicação já estiver estabelecida. Data offset, função parecida do IHL e do IP. Quantas linhas de 32 bits há no cabeçalho TCP? Ou seja, no mínimo teremos 40 bytes, 20 bytes do IP e 20 bytes do TCP. Juntando dá 40 bytes esse cabeçalho ali.
Flags TCP, o controle TCP sobre a rede, ou seja, o TCP sabe tudo o que está acontecendo. Ele tem ciência, vamos dizer assim, do que está ocorrendo na rede. Por isso que é um protocolo orientado à conexão e confiável. Os segmentos em questão do tráfego, da comunicação ocorrendo naquele momento, naquele instante na rede, né? As primeiras flags aqui, as principais, né? Synchronize, inicia a conexão. O cliente envia esta flag. ACK, confirma a conexão. Ou seja, a ACK é um procedimento, mas também é chamado de flag. Então, beleza. ACK. Quando um dos dois lados receber um segmento. Eles recebem um segmento, ele confirma. Existem as janelas deslizantes, que eles confirmam diversos segmentos numa confirmação só, né? Veremos mais para frente. Push sinaliza que no payload há dados, né? Quando tem a flag push, há dados no payload, né? Qual que é a principal flag que vai ter dados? É o push. Reset, comunicação entre hosts não entendida é imediatamente resetada. Ou seja, você envia um synchronize numa porta que está fechada, vai dar um reset. Ou seja, não entendi, né? É a melhor forma de compreender isso. Fin, finaliza a conexão. Isso é tranquilo. Window, quantidade máxima de bytes que um host poderá receber no próximo segmento. Espaço alocado no buffer de recepção. Ele aloca um espaço nesse buffer e é nesse campo, né, que a gente entende isso. Ele aloca o espaço para poder ir guardando essas sequências para depois confirmar. Ele recebeu tudo, ele confirma. O Window Scale tem uma RFC 323 que serve como essa RFC que tem essa documentação desse Window Scale. Serve como multiplicador na potência de 2 no campo Options. Ou seja, lá na frente vai ter o campo Options que esse Window Scale vai estar setado, né? Quando ele multiplica na potência de 2. Sliding Windows, aqui está as janelas deslizantes. Envia vários segmentos em série. Levas inteiras de segmentos sem precisar de confirmação individual em cada segmento. Ou seja, ele envia diversos segmentos de uma só vez e confirma uma confirmação. Por exemplo, ele envia 5 segmentos, confirma. 5 segmentos, confirma. Não fica confirmando um por um, que isso aumenta a velocidade da rede. Quando inicia uma conexão, por exemplo, vou baixar uma distribuição Linux, vou baixar algum documento, alguma coisa maior, tipo 1 GB, 2 GB, 3 GB, 10 GB, até mesmo um jogo, não importa. Com o tempo, a conexão vai aumentando a sua velocidade, né? Depende de que tipo de conexão é utilizada, que tipo, se é fibra, se é internet via rádio, se é via satélite, sei lá, não importa. Mas ele vai aumentando com o tempo graças a essas sliding window, né? Janelas deslizantes. Beleza. Checksum. No IP não é garantido os dados do payload. Para isso, no TCP, como é orientado a conexão, ele trata do payload que carrega. Quem cuida do payload é o TCP. O IP não é orientado à conexão. Maravilha. Pseudo-cabeçalho tem a ver com esse checksum. O TCP verifica os dados relativos ao IP. Ele é o pseudo-cabeçalho é virtual, entre aspas, um dado temporário somente utilizado, que aqui eu esqueci do I, mas tudo bem, utilizado no momento do cálculo do checksum. Quando é calculado aquele checksum lá em cima, é utilizado o pseudo-cabeçalho. Urgent Pointer. Só é lido se a flag URG, aqui tem mais uma flag, é a flag URG, estiver ativa. Envia informações que sejam urgentes para o tráfego na rede. Informações que são urgentes naquele momento no tráfego da rede. Por exemplo, a pessoa está baixando um programa, uma distribuição Linux que seja, ela fecha o navegador, o que vai acontecer com o servidor? Como que ele vai confirmar se foi fechado? É enviado uma flag URG, muitas vezes, para fechar aquela conexão, um urgent pointer, né? Para fechar imediatamente aquela conexão ou para informar alguma coisa que aconteceu na rede naquele momento. Campo Options. Esse é um campo muito importante, é um campo que contém muitos dados, como no IP, como diz ali. Só que no TCP é utilizado amplamente. Sempre tem novidade no campo Options. Sempre tem. As documentações do TCP são sempre atualizadas, sempre tem novidade.
Quando se precisa criar alguma funcionalidade no TCP, o campo Options é utilizado. Para aumentar as funcionalidades no TCP, o campo Options é sempre utilizado para fazer isso, né? Exemplo do que contém no campo Options é o IMSS, é o Maximum Segment Size, maior quantidade de dados que o payload de um segmento TCP poderá conter. Timestamp, utilizado para calcular o RTT, o Round Trip Time. Então, essas informações aqui, principalmente no campo Options, e esse RTT, MSS, entre outras opções no campo Options, né, são muito importantes na análise de tráfego, na forense de redes, né, para você saber quanto tempo que demorou, quanto tempo demorou para ser confirmado, se a conexão foi fechada em tal momento, em que momento houve a flag reset, por exemplo, a porta estava fechada ou aberta, ou por exemplo com esse round trip time que vamos ver agora com mais um pouco de profundidade. A RTT, RTO e o MSL. O tempo de retorno é recalculado constantemente. Ele é dinâmico, de uma hora para outra a rede pode congestionar. Então, o round trip time, tempo de retorno, né? Quanto tempo o pacote foi e demorou para ser confirmado, né? Ali você consegue ver se a rede está congestionada. No Wireshark, inclusive, tem um gráfico para isso. Ele põe a interface gráfica, né? Diferente do TCP dump no terminal, né? Ou do T-Shark também. No Wireshark, você pode ver esse tráfego em gráfico, né? Essas confirmações no gráfico do Wireshark. RTO é o tempo de retransmissão, unidade de tempo para retransmitir um segmento que não retornou um MAC. Também vamos ver isso aí na parte prática, né? MSL, tempo máximo de vida de um segmento, 120 segundos, ou seja, um segmento pode existir por no máximo 2 minutos. É isso aí. Campo padding, ali é o último antes da DEIRA, né? Antes dos dados. Preenche o fim do campo options com zeros, se for necessário, que nem no IP. É que nem no IP. Ele preenche com zeros para formar os 32 bits, se necessário, né? Aqui é mais uma informação. Opa, passei para frente. Aqui é o IP Reader, o cabeçalho, IP Header, né? Cabeçalho IP, cabeçalho TCP e o TCP Payload. Aqui uma representação mais realista, entre aspas, né? Não é encapsulado, é uma sequência de bytes, né? Aqui embaixo tem o site da IANA, iana.org/segments TCP parameters. Ali tem os parâmetros TCP, isso que nós estávamos vendo com mais detalhes no campo Options. Quando usar o TCP? Aí é uma questão bem interessante, principalmente para quem desenvolve, né? Para quem desenvolve aplicações, para quem desenvolve programas, enfim, que usa a rede de computadores, o cara vai utilizar o TCP ou o DP, enfim, aqui, daí ele vai ter que decidir, né, se a aplicação ela precisa de confirmações, se é uma aplicação que precisa de velocidade, vai depender. Aplicações que precisam de um controle e precisão maior e de retransmissão em caso de perda ou duplicação dos dados, falhas em equipamentos e hardwares pelo caminho. Ou seja, se essa aplicação ela é sensível, ela precisa que se acontecer alguma falha seja avisado, então tem que usar o TCP. Quando não precisamos de uma aplicação conversando constantemente, como por exemplo o DNS, que usa massivamente o DP, também usa o TCP, né, em várias configurações do DNS você vai usar o TCP, por exemplo, transferência de zona, se eu não me engano, usa o TCP. Mas o DNS, para você, por exemplo, verificar, eu ponho ali google.com, está utilizando o DNS. Se você usar criptografia de DNS, inclusive nesse canal tem um vídeo sobre isso, sobre criptografia de DNS, é um dos primeiros vídeos desse canal. Você vê que ele utiliza o TCP, porque daí ele utiliza o TLS, né, para confirmar os dados, ou seja, daí já utiliza o TCP, porque está utilizando vamos dizer assim, um encapsulamento, entre aspas, da criptografia. Ele está embaralhando os dados, né, na criptografia. Ou seja, o UDP também é utilizado, o User Datagram Protocol, na transmissão de áudios e vídeos, porque é mais rápido, né? Se falhar o áudio, não tem problema.
né? Porque já passou mesmo numa transmissão ao vivo, numa aula ao vivo, às vezes falha o áudio da pessoa, por quê? Porque não precisa voltar, não precisa confirmar aquilo, já falhou mesmo. Então continua de onde foi, né? De onde está, continua, né? O áudio ou o vídeo, né? Maravilha. Referências bibliográficas. Novamente, análise de tráfego em redes TCP/IP com TCP/dump, autor João Heriberto Mota Filho. Interligação de redes com TCP/IP, autor Douglas Comer. Programação de redes com Python, autores Brandon Rhodes e John Gorzen. Esses livros são excelentes. Existem muitos livros. As pessoas me pedem, às vezes aqui nos comentários, referências bibliográficas, autores. Pretendo falar mais sobre isso, mas o que eu usei para esta videoaula aqui foram esses autores, entre outras pesquisas, é claro, mas principalmente os livros. Esse programação com redes de redes com Python é excelente. Ele explica, é mais para desenvolvedores, mas ele explica, claro, como funcionam os protocolos de rede na programação em Python. É excelente para entender como funciona a comunicação de dados. É excelente mesmo. Mas todos são excelentes. O do João Heriberto Mota Filho é prático, né, porque ele ilustra o tráfego e mostra com o TCP/dump. O Douglas Comer é mais teórico, mas muito, muito, muito importante também. E de programação de redes também é prático. Agora nós vamos para a prática aqui. Então tá, continuando aqui na prática. Aqui eu já capturei uns tráfegos de rede. Eu gerei um tráfego de rede aqui simples com um script daquele livro, como mencionadas as referências bibliográficas, programação de redes com Python, Brandon Rhodes e John Gorzen. Aqui tem o código em Python desse exemplo que eu vou mostrar aqui. Está no GitHub dele esse código, esse script em Python, né? Recomendo ler o livro, tudo, mas aqui está o GitHub. Tem muitos exemplos lá em Python 3, tem em Python 2 também. Capítulo 3, Chapter 3, TCP 16. Enfim, 50 e poucas linhas, 56 linhas. É bem interessante esse script. Dá para nós usarmos aqui o terminal dividindo aqui ele. Na verdade, eu já capturei esse tráfego de rede, né? Nós podemos já entrarmos neste tráfego, mas como eu usei esse script, né? Deixa eu só me recordar aqui, /tcp server. Você tem que selecionar no código, né? Vamos novamente, rapidamente lá no código do... Aqui tem uma função, né? A primeira função é importado primeiro o argparse para as opções, né? E o socket. A biblioteca socket, muito importante no Python, né? Enfim, o UDP, TCP, enfim, diversas configurações que dá para fazer aqui no Python. Esse script não fui eu que escrevi, já é pronto do próprio livro. Exemplos sensacionais que tem nesse livro. Função recval. Aqui, enfim, tem a primeira função, né? Eu não vou explicar linha a linha e tal. Aqui tem a função server, ou seja, o cliente e o servidor está no mesmo script, né? Server, e aqui tem o cliente. Aqui tem o if name igual a main. Isso aqui é uma forma de programação em Python, né? Que nós vemos em vários e vários scripts, né? Você faz as funções aqui em cima, chega aqui embaixo, faz esse if name igual a main. Se dá certo, né? Que agora não me recordo o resultado, né? Dá para até mesmo entrarmos aqui só para vermos, né? Python name igual a main.
true. Então, se der true, ele executa as funções do script que estão aqui. Choices, client or server, né? Client, server, cliente, servidor. O parser aqui, argparse.argumentParser, description, send and receive over TCP. Enfim, aqui são as opções que são criadas no script Python. O argparse é para isso, né? Cria as opções. Maravilha. Aqui embaixo, então, server, na porta. A porta 1060 é a padrão, 9090, por exemplo. Errei alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que eu errei. Esqueci de colocar loopback aqui. Agora está na interface loopback na porta 9090. Venho aqui no terminal do lado, ponto barra, o mesmo script, no caso, client, né? Função client vai ser utilizada, 127.0.0.3 menos P 9090. Ele vai conectar. Eu já capturei esse tráfego. Esse tráfego está aqui. TCP dump menos NS maiúsculo AX read capture. Ela vai ler a captura, né? Tela cheia. Está aqui. Então, pipeless, e podemos ver claramente como funciona o TCP. O cliente 127, aqui tem o tempo, né? Foi a 1h45 da tarde, né? IP do cliente 127.0.0.1, né? Se conectou com a porta 52.842, isso é uma porta também aleatória, né? Tem a porta 0, que é a porta IANA. Essa porta ela é reservada. Da 1 a 1024 é de servidor. Da 1024 até o número que eu não me recordo, 40 e poucos mil e não sei o que eu não me recordo no momento, que é para cliente utilizar, enfim, mas também é utilizado como servidor e tal, mas o padrão é da 1 a 1024, se não me engano. E depois, a partir das 50 e poucas mil ali, que nem aqui, 52.842, é utilizado aleatoriamente. Como aqui, no caso, ela está se conectando a um servidor, que no caso aqui, no momento que eu capturei, era o 127.45.90.56. Isso é outra coisa, né? Que eu já falei, eu acho, na primeira aula, na aula 0, mas o 127 é ponto 0, 127.0.0.0/8. Né? Ou seja, isso aqui é fixo, isso aqui pode ser de 0 a 255. O loopback não é só o 127.0.0.1, não é. Aqui é fixo e aqui pode ser de 0 a 255, porque é /8. Aqui é o primeiro octeto é fixo, os outros 3 não são. Né? O loopback, portanto, não é somente o 127.0.0.1, é mais uma aí, né? Então, 9090 era o servidor no caso. Flag synchronize, sequência aleatória no momento, sequência 33. Windows size 65.495. Aqui o campo options, MSS, o maximum segment size, também 65.495. Saque OK, tsval, né? ECR no Windows Scale 7. Length, payload, né? 0. Ou seja, o synchronize não tem payload. Não tem payload synchronize. Aqui nós podemos ver como na aula 0 anterior o cabeçalho IP, né? Com aqueles cálculos que a gente faz, a gente pode descobrir aqui, não vou fazer no momento. Vou mostrar mais as flags aqui e outros exemplos. Enfim, aqui temos o cliente
Não, o servidor respondendo ao cliente com a flag ACSYN, né, SYN-ACK, com a sequência, a outra sequência, né, confirmando o ACK, aquela sequência lá, acrescentando 1, incrementando 1, a sequência de cima. O window scale menor, né? Maravilha. Na verdade, o window... Aqui, ó, 65.495, 65.483. Tá. Maravilha. O cliente, no caso, daí confirma, daí fecha, né? No caso, abre, né? Mas ele confirma a conexão, confirma com esse outra sequência, cada um tem a sua própria sequência, o cliente e o servidor têm a sua própria sequência, né? Ele confirma, daí o cliente confirma a sequência do servidor, incrementa 1. Aqui, no caso, fecha-se o three-way handshake. Isso aqui embaixo é o hexadecimal, né? Estamos vendo, né, em hexadecimal. O primeiro payload. O cliente, então, envia o primeiro payload, ó, 16. O que acontece aqui? Aqui está a sequência, 934, soma-se com o 16, fica 50 no final. Maravilha. O servidor, ele vai confirmar essa sequência, ó, ele confirma aqui, ó, ACK, né, ele confirma com o ACK essa sequência daqui de cima. Payload 0. O cliente, não, o servidor novamente envia um payload, que esse P é de push, empurrar, né? Com a sequência 54, 16. Soma-se, final 70. Maravilha. O cliente confirma esse final 70 com o ACK. Finalização. Finalização está aqui. Isso aqui é um tráfego simples, gerado por aquele servidor em Python que nós vimos para exemplificação, para poder replicar se a pessoa quiser. Né? Então, 127.45.90 ou seja, o servidor inicia um fim, né, ACK, com a sequência 70, confirmando o 50. Aqui, ó. Esse segmento de cima lá. Tá. Length 0. Aqui não tem payload. Né? Não tem payload. Existem ataques que tem payload no synchronize, payload no fim. Ou seja, isso é um ataque. É óbvio, um fim com payload. Um synchronize com payload. Pô, isso é bem explícito para quem entende de redes. É explícito. Tá? Enfim. Fim, sequência tal. O cliente envia um fim daí, ACK, com a sequência 50 que ele está esperando, confirmando o 71. Ou seja, ele está esperando a 50. Qual vai ser a próxima sequência? Sequência 50. Então, ele está esperando com esse ACK, ele está esperando essa sequência aqui, ó, com esse fim aqui. Ó. O ACK, ele confirma essa aqui de cima. Está confirmando o fechamento. O servidor, então, confirma esse 50 aqui, incrementando 1. Isso aqui é um fechamento completo, é que nem o synchronize. O primeiro three-way handshake é o fim-way handshake, né? Ele, dizendo assim, né? Ele finaliza, é uma finalização completa. Ele finalizou a conexão perfeitamente, sem problema, sem erros nenhum. Sem erro algum. Aqui está o início da conexão com synchronize perfeito, né? E aqui está um fim perfeito. Existe o meio fechamento. Esse aqui é o fechamento completo. Como é que é o meio fechamento? Por exemplo, aqui tem um fim, daqui tem um ACK, aqui tem um fim, daí um ACK. São 4 pacotes para o meio fechamento. Para o fechamento completo e perfeito, vamos dizer assim, é 3 pacotes. O meio fechamento, 3 segmentos. O meio fechamento são 4 segmentos. Beleza, isso aqui é daquele primeiro programa. Aqui eu tenho o Wireshark aberto.
para vermos uma pequena introdução. Aqui é um tráfego que eu capturei, eu baixei um OpenBSD. Aqui está, por exemplo, um exemplo aqui, Statistics. E temos diversas formas de analisar esse tráfego. Não vou me aprofundar aqui, porque essa aula não é de Wireshark, mas temos aqui, se nós lembrarmos do RTT, o Round Trip Time, isso aqui, ó, Round Trip Time. Claro, pegar aqui, ó, tcp.string igual a 1, né? Ou seja, fluxo 1 do TCP, o primeiro fluxo. Ali o Wireshark vai trazer esse fluxo 1, estatística. Agora apareceu a opção aqui, Round Trip Time. Clicamos ali, tempo de retorno. É claro que ele não é um tráfego, né? Ó, tempo de retorno, ele mostra um gráfico, ele desenha na tela. Aqui é o tempo aqui embaixo, e aqui é o milissegundos, né, do round trip time, e aqui é o tempo. É assim que é calculado, né, nesse gráfico. Aqui embaixo temos as outras opções, o throughput, que como é um tráfego pequeno não mostra muita coisa. O Stevens, que é um outro tráfego, eu não vou me aprofundar nesse momento aqui, porque vai ter uma aula só de Wireshark mostrando isso aqui com mais profundidade. E o Window Scale. Com o TCP temos esses gráficos, temos essas funções para podermos ver como o tráfego segue, se ele está congestionado, se tem algum problema no hardware, na rede, né? Não vou me aprofundar nesse momento aqui. Esse curso, esse mini curso é sobre forense em redes, na verdade. Mas com esses conhecimentos você pode detectar problemas na rede, congestionamento, ataques na rede também. Eu já tenho vídeos aqui nesse canal sobre ataques em redes Wi-Fi, em como detectar um ataque ARP, por exemplo. Eu já tenho vídeos sobre isso aqui no canal Metax. Mas na próxima aula será a aula 3, a aula 2, né? A aula 0, a 1 e a 2, que será a aula 3. Trarei mais sobre o Wireshark e outras ferramentas, mais prática, né? Vai ser mais prática ainda. Basicamente a aula era sobre isso. Se gostou do vídeo e da aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe se possível. Muito obrigado por assistir esta aula e até a próxima. Até mais.